O Maringá Post e o Vmark Studio estão juntos apresentando a você os novos rostos do Legislativo maringaense. Hoje nós vamos conhecer o vereador eleito Daniel Malvese, ele que foi eleito pelo Novo. Daniel Malvese tem 37 anos, é advogado, pós-graduado em Direito Ambiental e Direito Administrativo. É membro da Igreja Presbiteriana Independente, a primeira IPI. Ele se posicionou contra o aumento de cadeiras no Legislativo maringaense em 2022 e afirma também ser contra o aumento de impostos. Foi candidato a vereador neste ano de 2024. Pelo Novo, foi eleito com mais de 2.200 votos. Bom, você que acompanha o Maringá Post aqui, neste vídeo também pode acompanhar os nossos conteúdos, o nosso site maringapost.com.br. Estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, estamos no Threads, no X, o antigo LinkedIn, ou melhor, o antigo Twitter e também no LinkedIn. Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem contigo? Tudo bem, quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e também com os espectadores, né, e já me colocando aqui à disposição do cidadão maringaense, porque me candidatei para servir a cidade e ao cidadão, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Com a gente nesta conversa, o jornalista responsável pela editoria de política, Victor Ramalho. Daí, Victor, tudo certo? Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Maringá Post. Daniel, mais uma vez, parabéns pela eleição. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar com a gente aqui no Maringá Post. E para já começar, né, dar start na nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação profissional e o que te levou a ingressar aí na vida pública. Então, eu sou nascido aqui em Maringá, né, tenho 37 anos, e desses 37 anos, nunca saí aqui dessa cidade, porque eu sou enraizado mesmo, eu amo essa cidade. Quando eu viajo para outras, eu sempre fico comparando, falando, nossa, minha cidade é diferenciada. Temos problemas? Evidente, senão não tinha nem me candidatado, se não tivesse problema para resolver. Mas é uma cidade muito boa. A questão da política, eu sempre, desde os 15 anos, assim, sempre tive um anseio com política. No tempo de colégio, gostava muito de história. E estudando história, você acaba se pegando à política também, né? E sempre me causou muita indignação a nossa história pelas questões políticas. Então eu sempre, desde muito jovem ali, sempre tive aquela sensação de que a política brasileira ela está muito longe do que ela deveria ser, né? E aí fui criando esse anseio por participar da política, porque não adianta a gente só ficar reclamando, achando que tá ruim e simplesmente não fazer nada, né? Só ficar pagando a conta, que é o que a gente faz normalmente. Então, me formei em Direito também, né? Entrei na UEM em Direito por conta da política, na maior parte da decisão foi pela vontade, pelo apreço com a política, né? E o direito e a política andam juntos, né? Você tá lá, é o Congresso que vai criar a lei e é com a lei que o advogado vai trabalhar. Mas sempre com a política meio que guiando ali minha decisão. Então, logo que eu me formei, eu tentei sair para vereador. Na época eu era afiliado ao PSDB, mas acabou não se concretizando a candidatura. Aí em 2015, o Partido Novo foi fundado, e por questões ideológicas, né, por afinidade. Naquela época já eu me filiei, então sou filiado ao Partido Novo desde 2015. E aí em 2020, enquanto isso, né, de 2012 até 2020, eu segui advogando. Né, advogando. Em 2020 recebi um e-mail do partido convocando para fazer a inscrição de pré-candidatos. E aí, como eu já estava com esse anseio político suspenso, mas não cancelado da minha vida, eu conversei com os meus sócios à época, com a minha esposa, e resolvi sair. Daí na campanha de 2020, eu fiz 1.532 votos, mas a chapa do Novo estava eu e mais 4 candidatos. Infelizmente não conseguimos uma cadeira. Mas beleza, o resultado foi expressivo, fiquei feliz. Em 2022, já pensando para esse ano, eu saí para deputado estadual. Eu fiz quase 5.000 votos no estado do Paraná. Foi muito legal assim, ver votos em cidades que eu nunca pisei na minha vida. É uma experiência gratificante.
Só que aqui em Maringá eu fiz 3.200 votos. E daí eu já falei, opa, 1.500 em 2020, 3.200 em 2022, se eu ficar numa média ali de 2.000 em 2024, eu consigo entrar. E daí esse ano fizemos uma boa campanha e graças a Deus o partido também estava com uma chapa grande, forte, e aí conseguimos a cadeira. Mas, na área política é isso. Agora vamos começar, né? Por enquanto, tô na expectativa, né? Ainda não tive o choque de realidade na hora de começar mesmo, de ver como é que é, mas tô ansioso para trabalhar pela cidade. Você citou, né, todo esse engajamento com a política que começa, né, muito jovem, depois você, logo após formado, né, tenta se candidatar ali ainda em 2012, se filia ao Novo em 2015, enfim, tem toda essa trajetória já de gosto pela política, mas a gente nota que você, nesse percurso, nunca esteve necessariamente engajado a uma causa específica, né? Que é o que geralmente gera votos suficientes para uma primeira eleição. Sim. E já na sua primeira eleição, você obteve mais de 1.500 votos. Então, como que tem sido sua relação com essa base eleitoral? Porque, para muita gente, às vezes, olhando de fora, fala assim, 1.500 votos, não é tanto voto assim. Mas para quem está na disputa, inclusive para uma Câmara de Vereadores, 1.500 votos é voto que, é muita coisa. Não é fácil conquistar 1.500 votos. Nessa eleição, por exemplo, eu vi algumas pessoas bastante populares que não chegaram a 100 votos. Né? Ou seja, conquistar 1.500 e agora eleito com mais de 2.200 votos é muito voto. Onde estão esses votos do Daniel, na sua opinião? De fato, eu não tenho uma pauta X, né? A minha pauta, normalmente, quando eu vou conversar de política com alguém, e eu converso com política praticamente com todo mundo que tromba comigo, ela vai ser na questão da eficiência, num Estado que deveria, de fato, servir as pessoas e não a grupos e ao político. Então, essa que seria a minha pauta, mas ela é uma pauta aberta, né? Não é uma questão, a causa animal, a causa ambiental, a causa... Não. A causa ambiental até é algo que eu considero muito. Normalmente eu tenho propostas nessa área, pretendo apresentar projetos, mas não chega a ser a bandeira que eu eu milito nisso, eu sou conhecido por isso, né? Só que eu sou nascido aqui em Maringá, então eu tô aqui há 37 anos. E desde muito tempo eu converso de política, eu gosto de política. Então eu tenho conhecidos do tempo de colégio, que a gente tem um grupo lá e, ele brincava que queria ser presidente. Então, assim, todo mundo que me conhece sabe desse anseio político, sabe que eu sempre gostei de discutir, de conversar, de me posicionar. Então, eu acho que isso ao longo do tempo, como eu tô aqui há muito tempo, conheço bastante gente, e as pessoas sabem desse meu interesse por política, eu acho que isso contribuiu. Não chega a ser uma causa específica, mas a causa política de forma geral, todo mundo que passa por mim, por algum momento, a pessoa sabe que é algo que eu me interesso muito, né? Então, acho que esse talvez tenha sido o diferencial ali que acabou convertendo em votos. Daniel, você citou, né, ainda dentro desse assunto sobre ter várias pautas, né, que você gosta de trabalhar, convertendo isso em algum projeto de lei específico. Tem algo que você já tem desenhado que você, como vereador, deseja tirar do papel quando assumir a sua cadeira em 2025? Tem, eu tenho mais de 3, mas eu vou colocar 3 aqui rapidinho. Tem 2 na questão ambiental, né? Porque eu sou especialista em direito ambiental, eu acho que é uma pauta muito importante. A gente consegue ver aí os impactos que estão, né? Tá na nossa cara. Eu não sou, catastrofista, assim, nossa, o mundo vai acabar. Não. Mas os impactos das alterações climáticas, eu acho que não é um negócio meio que inegável, né? Então eu tenho um projeto que visa praticamente criar um incentivo ao mercado de carbono na cidade. Mas esse carbono ele tem que estar nas 2 bacias hidrográficas que passam aqui na nossa cidade, que é a do Pirapó e do Ivaí. E aí as empresas que fizerem essa compensação, seja por meio de crédito de carbono ou pagamento por serviços ambientais, aí depois eu tenho que explicar melhor para o cidadão, né? Mas resumidamente, a empresa que fizer essa compensação, ela teria uma redução de impostos ou um parcelamento diferenciado de débitos de ISS junto ao município. Então, para a gente, de fato, incentivar
a recuperação florestal aqui da nossa região. Há muitas propriedades que, na verdade, estão em déficit com a cobertura vegetal. Então, você cria um incentivo ali para quem vai pagar pelo reflorestamento, e isso vai acabar incentivando ao proprietário rural que precisa reflorestar a área. Então, é um dos projetos. Outro projeto da área ambiental tem a ver com educação ambiental. Assim, né, na verdade, não sei se seria mais um projeto de lei ou uma... Como é que eu posso dizer? Uma sugestão ao prefeito, porque eu acho que é algo que se enquadra muito mais na competência do prefeito. Mas a ideia seria fazer uma espécie de gincana anual de reciclagem nas escolas municipais. Então, a ideia seria incentivar as crianças a fazer a separação, levar para a escola, e aí a escola que tivesse o melhor desempenho, os alunos receberiam algum prêmio, que daí a gente faria de uma forma em cooperação com a iniciativa privada. Então, você pega empresas que querem patrocinar, beleza, o prêmio vai ser esse. E aí fazer todo esse... Para incutir nos jovens, nas crianças, a importância de fazer a separação dos materiais recicláveis. E o terceiro projeto, que eu acho interessante também, que tenho muita vontade de passar, é na parte de vouchers na área da cultura e também do esporte. Então, o esporte, por exemplo, durante a campanha, eu ia no bairro, o centro esportivo aqui do meu bairro, eu não consigo vaga. Porque vem gente de outros bairros aqui. A pessoa não entende que, na verdade, o centro esportivo que está no bairro dela, na verdade, ela é para o município, né? Não é para atender só aquele bairro. Mas, de fato, há uma falta de vagas no centro esportivo. Então, a ideia seria fazer vouchers para a pessoa conseguir se matricular numa academia particular. Então, assim, e aí o município vai dar uma bolsa de acordo também com a capacidade financeira da pessoa. Se ela precisar de 80%, é 80%. Se ela tem uma condição boa, ela vai pagar, a prefeitura vai dar uma bolsa de 20%, ela paga os outros 80%. Algo nesse sentido. E da mesma forma que com o esporte, na parte da cultura. Nesses 4 anos, na minha opinião, houve muita despesa com shows. E muitas vezes o argumento é que isso é um investimento em cultura. Mas para mim, investimento público em cultura tem que ser algo que agrega uma nova habilidade para a pessoa. E o show, eu acho que ele está muito mais ligado a entretenimento do que, de fato, uma evolução cultural do cidadão maringaense. Então, ao meu ver, a ideia é colocar um voucher para que as pessoas possam fazer aula de piano, aula de violão, aula de artesanato, aula de pintura, porque daí, de fato, o município está incentivando, está contribuindo para que aquela pessoa adquira uma nova habilidade. Então, às vezes, ela vai fazer só por hobby, mas pode ser que seja um novo artista. Então, assim, eu acho que isso sim é investir em cultura. Então, normalmente, quando eu tento pensar em algum projeto, é o Estado incentivando as pessoas a evoluírem como indivíduos, né? Para que eles precisem cada vez menos do Estado, porque o meu objetivo final é um Estado que custe menos para as pessoas. Então, a gente precisa construir pessoas que precisem menos do Estado para que a gente consiga chegar num Estado mais leve, que, na minha opinião, o Brasil pesa muito para todo cidadão, do pobre ao rico, ele pesa muito. Daniel, você citou a questão ambiental e falou, inclusive, né, de uma proposta pensando a reciclagem, mobilizar os nossos alunos para que eles possam se envolver com esse assunto. O prefeito eleito, foi prefeito em Maringá, Silvio Barros, inclusive durante a campanha eleitoral falou sobre lixo zero, né? Porque esta é uma questão hoje bastante delicada, a produção de lixo, né? E a maneira como nós lidamos com a destinação do lixo. Como que você avalia justamente essa política de lixo zero? Com relação à pauta ambiental e de lixo, eu confesso que o prefeito eleito me deixa até um pouco mais otimista, porque eu sei que nessa questão ambiental é algo que ele se interessa muito também. Então eu fico com um pouco mais de esperança de conseguir, de fato, aprovar os projetos que eu tenho em mente nessa área. Eu acho que é uma pauta boa. Eu ainda não consegui ver como que ele vai chegar nessa meta, porque é um desafio e tanto, né? O volume de lixo produzido na cidade é gigantesco. Até hoje, as medidas que são tomadas para o tratamento, para aterro, para separação, elas ainda são deficitárias.
Então, eu confesso que ainda não cheguei a ver qual é o plano dele, específico. Mas eu vejo com bons olhos. No que depender de mim, nessa área. Já até aproveito para responder a questão se seria oposição ou ocasião. E, na verdade, vai depender. Se o prefeito propor algo que vai, na minha visão, ser positivo para a cidade, eu vou ser a favor. Assim como os colegas da Câmara. A minha ideia não é ficar criando um confronto simplesmente pelo confronto, até mesmo porque é uma das minhas críticas à política nacional e que me levou a querer entrar na política, é essa coisa de, você é contra porque não é do meu partido. Mas a política não existe para isso, né? A política existe para construir algo em prol da sociedade. E aí, se eu ficar só me degladiando à toa, no fim das contas, eu estou prejudicando a sociedade. Então, não pretendo seguir essa linha, não. Daniel, seguindo aí aproveitar que a gente entrou nessa pauta de articulação política, né? Nos últimos 2 anos, o Novo foi o partido que talvez mais se posicionou como oposição à atual administração em Maringá. Um partido que em 2020 ainda não tinha nenhum vereador, né? Foi angariando depois. E agora, em 2024, o partido sai como o segundo mais votado para a Câmara, né? São mais de 18 mil votos, né? Um partido que cresceu muito, inclusive aumentou a sua bancada ali no Legislativo. Eu queria aproveitar, né, falando coletivamente, como que será o Novo na Câmara de Maringá em 2025? É um partido que vai seguir se posicionando como oposição? Como que vai ser essa questão? O que eu vou responder vai ser meio que na minha perspectiva, assim, no que eu acho que será, porque eu ainda não entrei lá para sentir como é que vai ser o ambiente. Mas do que depender de mim, eu gosto de conversar. Eu me vejo uma pessoa conciliadora. Então, a minha ideia, na verdade, é conversar com os colegas, tentar apresentar projetos, aprovar projetos e fazer uma análise de fato em prol da cidade. Então, assim, não consigo dizer, vai ser tranquilo, porque eu não sei como vai ser a postura dos outros em relação a mim. A minha postura com relação aos demais vai ser sempre de tentar o projeto. 50% aqui eu discordo. Se tiver como conversar para mudar, beleza. Se não der, aí eu voto contra. Mas eu pego como exemplo, tem as duas vereadoras do Novo lá de Curitiba. Elas são minoria. Elas fazem trabalho de fiscalização, mas elas conseguem também produzir, aprovar projetos, porque daí não... Se eu ficar só batendo nos colegas, aí eu não consigo aprovar projeto nenhum. Então a minha ideia é diálogo. Mas assim, por enquanto eu vou ter que ver na prática como é que vai ser. Ou seja, a intenção é dialogar. A intenção é dialogar. Se o interesse dos demais vereadores for de fato o bem da cidade, eu acho que tudo vai correr de uma forma legal. Por mais que haja divergências de visão ideológica, porque isso é normal. Mas eu também sempre gostei muito de conversar com quem pensa diferente, então não vejo isso como um problema. O problema é se a intenção for distinta. Mas daí eu só vou descobrir a hora que chegar lá. Já que a gente falou sobre essa intenção de dialogar, e o Vitor citou, né, o fato de ser do Partido Novo, você chega justamente à Câmara pelo Novo, junto com a vereadora Cris Lauer, que foi eleita pelo Novo, com mais de 7 mil votos. E a gente tem observado qual tem sido a postura dela ao longo desse mandato que ela exerce, né? Bastante combativa, crítica e de forma sempre a fazer oposição. Em relação especificamente a Cris, a vereadora Cris Lauer, qual que é o seu posicionamento, o seu diálogo com ela? Eu vou tomar um café com ela amanhã, na verdade, ainda. Mas assim, eu gosto do posicionamento dela, entendo por que ela faz dessa forma, mas ela é a Cris e eu sou o Daniel. Assim, nós somos pessoas bem diferentes com relação a como confrontar assim, as pessoas, né? Mas assim, eu não consigo tirar a razão dela das críticas que ela fez à administração. Mas eu, normalmente, quando eu vou tratar a questão, eu tentaria ser um pouco mais diplomático, mas é uma questão de perfil, né? Mas eu acho que vai casar bem, assim,
o perfil dela com o meu perfil, eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais, vamos supor, que ela vai me complementar, às vezes eu sou muito diplomático, aí, mas preciso ser um pouco mais enérgico, então acho que vai acabar sendo uma boa equipe. Vereador, falando mais um pouquinho sobre as suas bandeiras, né? O senhor se posiciona nas suas redes sociais, inclusive tem um cardzinho fixado no seu perfil sobre isso, que você se coloca como contrário ao aumento de impostos. Você acredita que essa é uma bandeira que ela pode ser defendida aqui localmente, né? Tipo, tem condições de ter uma cidade de Maringá sem um aumento de tributos municipais? Ó, eu acho que sem aumento é tranquilo. Eu realmente acho que não. Eu acho que o maior desafio, na verdade, é diminuir os gastos, né? Eu acho que a gente já está numa situação de tanta. Já é tão pesada a carga tributária que eu não sei se o prefeito mesmo se arriscaria em fazer uma lei aumentando imposto, né? Não dá para duvidar, mas não acho que isso seja provável de acontecer. Então, essa questão de aumento de impostos, eu até já converteria ela em uma luta por redução de gastos, né? Redução de despesas, eficiência nos investimentos públicos, sempre pensando no objetivo final de um dia, se Deus quiser, a gente conseguir uma redução da carga tributária. Então, assim, eu não acho que o problema em âmbito municipal vai ser a busca por aumentar impostos pelo Poder Executivo. Mas, por exemplo, a gente teve a Câmara, aumentou o número de cadeiras, você aumenta a despesa pública. Então, assim, lá em 2022 eu fui na Câmara, junto com várias pessoas, a Assim também tentou contribuir com a manifestação para que a Câmara não aumentasse o número de cadeiras. Por quê? Porque vai custar 7 milhões ao ano para o município. Então, acho que o desafio maior com relação ao peso do Estado nas costas do cidadão é aumento de gasto. E aí, infelizmente, a gente tem uma cultura política de simplesmente ou eles aumentam o gasto para se beneficiar, para facilitar a reeleição, para aumentar salário, ou a política pública X, em vez de fazer uma análise de resultados, vamos botar mais dinheiro, e nem toda melhora de uma política pública vai vir com um aumento de dinheiro na questão. Você tem que fazer uma análise, o que está sendo feito? Qual é o resultado que está sendo feito? Será que compensa continuar fazendo e botar mais dinheiro? Será que não é melhor mudar a estratégia? Então, o desafio que eu vejo mais palpável aqui em âmbito municipal é mais redução de gastos, eficiência do investimento público, do que o problema de achar que o executivo vai chegar querendo aumentar a arrecadação, né? Mas, infelizmente, isso daí a gente já está sofrendo em âmbito federal. A gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu aproveito aqui para fazer mais uma pergunta dentro desse ponto, né? Você fala de eficiência. Essa deve ser, então, uma das suas posturas na Câmara, a fiscalização do Poder Executivo para que haja eficiência nos gastos, uma máquina mais enxuta, para que não haja abuso, quem sabe, do ponto de vista de contratações de cargos comissionados. Ou seja, seu olhar vai estar muito voltado para isso? Sim. E é até importante falar com relação a cargos comissionados. Eu fui funcionário da prefeitura de 2007 a 2010. Antes de eu entrar na UEM para fazer direito, eu passei no concurso de auxiliar administrativo. E fiquei quase 3 anos lá. E assim, algo que eu sempre... Minha mãe é funcionária pública, minha sogra é funcionária pública. E é algo que eu sinto que desvaloriza o funcionalismo, até moralmente, assim, para o funcionário, é um excesso de cargos de confiança. Assim, há pessoas muito competentes que trabalham muito como cargos de confiança, mas infelizmente a gente sabe que há muita utilização política desses cargos. E aí você está lá no seu setor, que você passou no concurso, que você é capacitado para estar lá, e aí tem uma pessoa que está lá simplesmente porque conseguiu voto para o fulano. Então isso eu acho que desvaloriza muito o funcionalismo e vai contra a eficiência pública, porque daí você está usando a máquina simplesmente por questões políticas e não de política pública, mas de política eleitoral ali do político em si. Então essa é uma questão que certamente eu vou ficar em cima e vou bater. Mas vamos ver. Só a hora que chegar lá para ver como é que é. A vontade de fazer é uma coisa, tem que ver qual vai ser a condição e a estratégia para trazer resultados também, porque
Acho que tem que ser muito estrategista ali de como colocar as questões, né, quando você está lidando com política e o tamanho que é a prefeitura aqui de Maringá. Certo. E, vereador, para fechar, né, uma outra bandeira defendida pelo senhor ali, manifestada nas redes sociais, é que você foi contra o aumento de cadeiras e de salários dos vereadores, que foi aprovado no fim de 2022. O senhor se posicionou contra, mas foi aprovado. Teremos 23 vereadores no ano que vem. De que forma você acha que isso afeta o debate público, né? A atuação de vocês como parlamentares, de alguma forma, vai ser facilitada ou prejudicada por conta desse aumento? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que facilita um pouco porque na legislatura anterior, você tinha um grupo muito grande, fechado com o executivo. Então você via ali, normalmente as votações tinha 3 contrários, no máximo. Então assim, em via de regra, né? Não vamos generalizar. Então eu acho que esse aumento de cadeiras, por mais que eu tenha sido contra, por esse lado, talvez dificulte um pouco mais do executivo monopolizar a decisão. Mas, assim, o PP tem 6 cadeiras. 6 cadeiras de 23 é quase 1/3. Então, vai ser um trabalho difícil. Mas eu acho que o aumento, ele aumenta um pouco a chance da gente conseguir conversar e, quando for necessário, talvez contrapor ali o interesse do executivo, que talvez não seja de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Porque é uma questão, às vezes, de não uma má intenção, mas uma linha ali que a gente discorde como o caminho mais vantajoso para a cidade, né? Muito bem. Daniel, gostaria de agradecer a sua disposição de falar com a gente aqui no Maringá Post, e nos colocamos à disposição durante seu mandato, né, para debater com a comunidade maringaense as questões do legislativo e também do executivo. Obrigado. Eu gosto muito de conversar de política, então, quando eu estiver lá na Câmara, pode me chamar e a gente vem conversar. Obrigado, novamente. É muito importante eu vir aqui nos canais de comunicação da nossa cidade, porque, assim, eu tive 2.200 votos numa cidade de 400 mil habitantes. Então, assim, poucas pessoas ainda me conhecem, mas eu fui eleito para servir não só aos que votaram em mim. Eu sou um vereador de Maringá. Então é muito importante que o máximo de pessoas me conheçam para que elas possam trazer as demandas da cidade até mim, me cobrar, e para que eu possa, assim, fazer um bom trabalho pela nossa cidade. Então, fico aí à disposição de todos vocês. Obrigado. Ao Victor Ramalho, mais uma vez, obrigado. Agradeço o Ronaldo, agradeço o Daniel. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Desejo boa sorte na próxima legislatura e nos colocamos sempre à disposição aí em todas as pautas que interessarem ao Legislativo e também à população de Maringá. Grande abraço. Valeu. Mais uma vez ao Daniel, nosso muito obrigado, e a você que acompanhou nossa conversa também, nosso obrigado. O Maringá Post e o Vmark Studio apresentam a você os novos rostos do Legislativo maringaense, e hoje conversamos com o Daniel Malvese, ele que foi eleito pelo Novo, estará no Legislativo maringaense a partir de 2025. Lembrando você que os conteúdos do Maringá Post estão no nosso site, maringapost.com.br. Também estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Threads, no X, antigo Twitter, no LinkedIn e, claro, esses conteúdos da política você acompanha também no YouTube. Mais uma vez, obrigado. A gente se fala.